Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da nossa EBD em casa, a nossa escola bíblica discipuladora, trazendo para você mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, através da nossa revista Palavra e Vida, uma revista preparada pela Convenção Batista Fluminense para mim e para você, tá bom? Então lá, nosso texto de hoje, o texto básico da nossa lição, está baseado em Provérbios, capítulos 5, 6, 20 e 7, 27. O tema da nossa lição de hoje, fidelidade conjugal. E a nossa devocional desse domingo, Provérbios 7, de 6 a 27, que diz assim: Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra na praça. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata, e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com a doçura dos lábios. Imediatamente, ele a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as montanhas do norte. Texto muito interessante aqui no livro de Provérbios. Mas vamos pensar um pouquinho na nossa lição. O que de importante nós vamos encontrar na lição de hoje? O objetivo é destacar a fidelidade na construção de um relacionamento conjugal feliz e duradouro. Parte introdutória da nossa lição. Até aqui, aprendemos valiosas lições para a vida diária, pedras preciosas necessárias na vida moderna. A palavra de Deus é inspirada, atual e relevante para a vida
em todos os sentidos. O seu caminho se compara à porta estreita que conduz à vida. Os seus princípios são mais valiosos que a prata e o ouro. A sabedoria divina é fonte de vida para o corpo, a alma e o espírito, e nos exorta à fidelidade conjugal, vivendo na contramão da vida moderna. Sim, na contramão de uma cultura erótica e vulgar. Esta cultura se introduz e se expressa através de músicas, filmes, televisão e redes sociais. Contudo, da indústria do sexo, afetando a fidelidade conjugal, tão importante para a convivência plena. Primeiro momento da nossa lição. Traição, entendendo as motivações e contextos modernos. Quais as razões que levam as pessoas a traírem umas às outras? O tema é complexo, cercado de tabus e controvérsias. Seja qual for a justificativa para o ato da traição, é preciso deixar claro que, do ponto de vista bíblico, adultério é pecado. O mandamento divino é: não cometerás adultério. Êxodo 20:14. No ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, adultério não é apenas o ato em si, mas também o desejo que leva a ele. Mateus 5, 27 a 30. Desse modo, o estar na cama com outra pessoa que não seja quem você devotou fidelidade até que a morte os separe, salvo as exceções, é o ápice de algo que começou com o cruzamento de olhares, conversas picantes, flertes online, amizades indevidas, alimentando desejos pecaminosos no coração. A traição conjugal provoca danos emocionais tais como culpa, raiva e ressentimento, além do rompimento da confiança, mesmo que os casais optem por permanecer juntos. A reconstrução da confiança pode levar anos. A infidelidade pode gerar impactos negativos para a saúde mental, como estresse, semelhantes aos vividos pelos indivíduos com transtorno de estresse pós-traumáticos. Ademais disto, a traição pode desencadear quadros de ansiedade e hipervigilância, como problemas de sono, concentração, isolamento, raiva ou desejo de vingança. As motivações que conduzem a esse pecado são potencializados por outros pecados que, à primeira vista, parecem inofensivos, mas que têm um poder altamente destrutivo. O primeiro pecado é a falta de conexão emocional ou física, ou seja, lares caracterizados pela perda da afetividade, pelo distanciamento e pela ausência do toque físico. O casamento é uma instituição divina com o objetivo de suprir a solidão humana. Gênesis 2:18. As carências psicológicas, como baixa autoestima ou desejo de validação externa, podem levar alguém a buscar afeto ou intimidade fora do relacionamento. Nesse sentido, é preciso resolver as carências psicológicas
nos vendo como Deus nos vê. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 27. Somos quem somos em Deus e não na ditadura contemporânea do belo e perfeito. Desculpe, meus irmãos, coisas que acontecem, né? Assim sendo, no relacionamento conjugal, é preciso viver com discernimento, estar atento às armadilhas do nosso tempo e manter sob controle os impulsos e desejos sexuais, sendo feliz com quem você casou. Provérbios 5, 18. Segundo momento, sabedoria, a salvação para o comportamento da infidelidade. Capítulo 5, de 1 a 14. Manter a fidelidade conjugal é, antes de tudo, estar comprometido com a sabedoria, temendo a Deus e se desviando do mal. Assim, sendo o aspecto inicial do capítulo 5, é dar uma atenção concentrada ao ensino, versos 1 e 2. Em seguida, há uma advertência muito forte contra o fascínio do pecado, de 3 a 6. E na terceira parte, há uma admoestação severa para se evitar a infidelidade, versos 7 a 14. E a última contém um apelo insistente a favor da fidelidade no casamento, versos 15 a 23. Então você pode aí depois fazer uma avaliação do capítulo 5, do verso 1 ao verso 23. A sabedoria nos aconselha a evitar o comportamento adúltero, destruidor de vidas e encontrar satisfação sexual e emocional dentro da fidelidade nos laços do matrimônio. A sabedoria mostrar-se-á suficiente para salvar do adultério. Logo, o primeiro passo é prestar atenção à minha sabedoria e compreensão, verso 1, para que saiba se comportar, verso 2, e assim se desviar da sedução do caminho mau representado pela mulher imortal, verso 3, como nós vimos na leitura feita no início. No livro, há um contraste interessante entre o sábio e o tolo, Provérbios 8, verso 5, que podem nos orientar nessa analogia. O tolo é conhecido pela expressão simples, verso 14 e 15, em contraste com aquele que tem juízo, 14 e 16, capítulo 14, verso 16. Essa expressão significa enganar ou seduzir, capítulo 5, verso 3. Sendo assim, o tolo é uma pessoa boba, ingênua, que é facilmente desviado. É mentalmente ingênuo, moralmente teimoso e irresponsável. A estultícia é a sua alegria. Capítulo 15, verso 21. O seu prazer é correr atrás de coisas vãs. Não seja tolo, seja sábio e evite o caminho da sedução. Terceiro momento, seja fiel no casamento. Capítulo 5, versos 15 a 23. O preço da infidelidade é alto, nos revela a palavra de Deus. Por isso, a advertência do autor é clara e incisiva. A mulher adúltera ou o caminho dos tolos devem ser evitados. Ou seja, não brinque com fogo, a não ser que você queira ser queimado. O infiel chega ao final dos seus dias cheio de culpa
e com as energias físicas consumidas. Infelizmente, o insensato reconhece tarde demais as suas escolhas. Primeiro o prazer, a sedução, o flerte e em seguida a amargura. O imaturo que seguiu o caminho dos prazeres momentâneos se pergunta: como pude ser tão tolo em recusar a seguir a orientação? Esse homem quase foi sentenciado à morte. O que está em jogo neste versículo é a possibilidade de uma ruína total, uma condenação pública, pois o adultério era condenado pela lei mosaica. De fato, a infidelidade nos conduz à ruína. Portanto, seja fiel. O dicionário define fidelidade como constância nos compromissos assumidos com outrem, ou característica de que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. Fiel é a pessoa em quem se pode confiar, de quem se pode depender quando necessário. A fidelidade é um atributo divino e humano. Deus é amor, e por nos amar é fiel, leal, compassivo e misericordioso. Deuteronômio 7, 7-9. Assim deve ser a fidelidade no casamento. Efésios 5, 22-29. O autor, metaforicamente, usa a expressão água, cisterna, fontes e poços para descrever a mulher de um homem e destacar a fidelidade no casamento. Logo, a promiscuidade é inútil. Conclusão. Em síntese, seja feliz com a moça com quem você casou. Não busque aventuras, que o desejo do homem seja para a sua esposa e da mulher para o seu marido. Do mesmo modo, não se percam na promiscuidade moderna. Cuidado com a sedução deste mundo. Mantenham o clima romântico no casamento. Estejam atentos às cordas do pecado. Os nossos maus atos se tornam maus hábitos. Os nossos maus atos nos aprisionam. Os nossos maus atos produzem o seu próprio castigo e as cordas podem ser desatadas. Uma lição muito interessante que nos fala, sobre a fidelidade conjugal, a fidelidade no casamento. O casamento não é uma aventura que você vai experimentando parte a parte, momentos a momentos, lugares a lugares, pessoas e pessoas. O casamento é um relacionamento que Deus criou para o homem e a mulher viverem juntos, se satisfazerem, se amarem, se compreenderem e se tornarem companhias perpétuas. Assim deve ser a nossa vida conjugal. Casados não para amanhã, vencendo essa temporada, vencendo essa experiência, buscar outro. Mas o casamento é algo instituído para a vida toda. Às vezes as pessoas têm o casamento separado, desfeito, por uma questão de morte. Podem ter outra experiência. Ou quando há uma causa de infidelidade, de má compreensão, de abusos que levam o casal a não conseguirem mais viver juntos. Mas deve ser uma coisa bem pensada, bem analisada, para não trazer problemas negativos, consequências drásticas no futuro. Finalizando a nossa lição, para você pensar, refletir e agir.
Você pode descrever um dos danos emocionais da infidelidade no casamento? Um desses danos é a falta de confiança, que passa a gerar a partir daí, não é? Segundo, de que modo a sabedoria divina atua como estratégia de proteção contra o adultério? Você tendo a sua fé firmada em Deus, você será obediente aos preceitos de Deus e vai entender, baseado nos cuidados de Deus, como deve ser a sua vida, não uma aventura, mas um propósito de Deus. E finalizando, ponto 3, como devemos relacionar o amor de Deus à fidelidade conjugal, combatendo a promiscuidade da vida moderna. A vida moderna é cheia de armações, cheia de armadilhas, que trazem para você consequências. Às vezes, uma ilusão de um momento nos leva ao sofrimento de uma vida toda. Então, precisamos ter cuidado, como diz aqui, o amor de Deus à fidelidade conjugal. Deus, no seu amor, nos fortalece. Ele quer que nós sejamos seguidores dos seus ensinamentos, que nós possamos seguir os propósitos de Deus para as nossas vidas. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por uma lição tão clara que vem nos direcionar para uma vida segura, uma vida de fidelidade entre seres humanos e de ambos para contigo, ó Deus. A fidelidade no casamento, ser fiel, buscar viver o amor, um dia nascido e que deve perdurar para sempre. Viver uma vida de companheirismo, uma vida de aproximação, uma vida onde possamos nos sentir felizes, fortalecidos ao lado do nosso cônjuge. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa aqueles que estão iniciando essa trajetória. Abençoa aqueles que estão sendo tentados pelo pecado, que eles possam se fortalecer e firmar a sua vida, a sua fé, a sua resistência contra as hostes da maldade que vem trazido pelo inimigo através do pecado. Muito obrigado, Deus. Abençoa as nossas famílias e toda a sua extensão. Abençoa cada membro, Deus, cada ente querido, dando força, dando sabedoria, dando discernimento. Também te pedimos pelas igrejas, que o Senhor esteja fortalecendo as igrejas no seu relacionamento, na sua comunhão, pastores, líderes, ó Deus, buscando andar única e tão somente na tua vontade, Pai. Muito obrigado, Deus. Pedimos pelos enfermos, que o Senhor esteja fortalecendo, restaurando a saúde, ó Deus, e dando conforto àqueles que têm passado por momentos mais delicados, Deus. Muito obrigado. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Uma outra melodia para nós nesse momento fala da luz do céu. Tu anseias hoje mesmo a salvação? Tens desejo de banir a escuridão? Abre então de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar.
Se você quer viver uma vida conjugal segura, sem traição, sem os abusos que o pecado traz para você, te leva à questão do fator conjugal, como nos disse a lição, a viver uma vida conjugal feliz, deixe a luz do céu entrar na sua vida, no seu lar, na sua família. E você então vai experimentar a segurança que só em Jesus você pode encontrar. E aí, sim, queridos, nós estamos caminhando para o final. Hoje, domingo. Domingo é um dia muito especial, porque o domingo é um dia que nós dedicamos à família. E hoje, especialmente, é o Dia dos Pais. Dia de estarmos na família, comemorando os dias dos pais, nos alegramos, filhos e pais, ali vivendo aquele momento de plena comunhão. Que você que ainda tem o seu pai com você que é pai, que possa vivenciar a harmonia no lar, na família, junto uns dos outros, pais e filhos, filhos e pais, se alegrando no Senhor, clamando ao Senhor e se fortalecendo numa comunhão plena sob os cuidados do Senhor. Mas tem um almoço gostoso, almoço Dia dos Pais é muito bom, gente. Mas nós queremos falar para você uma outra coisa. Hoje é dia de estarmos na casa do Senhor, celebrando ao Senhor. Então, não fique em casa à noite, não. Ah, pastor, eu estou cansado, eu vou assistir o culto pela internet. Não, faça isso não, não assista o culto pela internet, não. Vá à igreja, junto com os demais irmãos, com a sua família, participar do culto. Participe do culto. Esteja ali adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor, e naquela comunhão com os irmãos, com os amigos, um momento agradável na presença do Senhor. Ok? Faça isso. Dedique a sua vida ao Senhor. E amanhã, iniciando uma nova semana, se Deus permitir, estaremos aqui trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor para edificação das nossas vidas. A todos um bom dia dos Pais, bons momentos na presença do Senhor, bom culto logo mais à noite, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, querido? Que Deus te abençoe.